Oi pessoal, eu sou a Elida Lara e hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência que eu tive com o ritual do chá da ayahuasca, que faz muito tempo que eu queria ter essa experiência, né, de experimentar esse chá, que diz que é mágico e que desperta, né, tem um despertar da consciência. E como eu gosto muito desse lado místico, então o que estava me faltando era ter esse conhecimento. Então, eu resolvi buscar, né, na minha cidade, um local aonde que tinha esse ritual, né, que fazia esse chá. Daí eu procurei no Instagram, encontrei o local, entrei em contato com eles e o pessoal me atendeu muito bem, me passou as orientações, o que eu tinha de fazer, o que eu não tinha. E eu estava assim, muito ansiosa, assim, com muita vontade mesmo de, de experimentar, né, ter essa experiência. Eu gostaria de saber o que, que eu poderia ver, o que eu poderia sentir, o que, que ia acontecer, né? Cada um conta uma coisa diferente, né? Eu queria também ter a minha experiência. E no dia eu fiquei bem ansiosa, mas assim, né? Uma ansiedade assim controlada mesmo, porque não via a hora de ter a experiência. Daí estava marcado para 19h40, né? Daí eu cheguei no local, era mais ou menos esse mesmo horário. E assim, fui muito bem recebida pelo pessoal. A casa era um local muito assim, bem místico, né? Cheio de natureza, de flores, de folhagem e essência, assim, dava para sentir, né, a paz, né, do lugar. As músicas muito gostosas, aquelas músicas xamânicas, né? E fiquei ali, né, o pessoal chegando, né, o pessoal bem carismático. Quando eu cheguei também já fui recebida por uma cachorra que parecia uma loba, um olho muito bonito. E eles falaram que ela era haitiana, né, que elas vinham cumprimentar a gente. Uma cachorra muito amável mesmo, gostei pra caramba da cachorra. E nisso, eu fiquei ali aguardando, né? Eles, logo em seguida, eles passaram as orientações, né, do que ia acontecer, falaram qual efeito que o chá fazia, né, que era o efeito de ia causar vômito, mas que era normal, que a gente estaria colocando aquilo que a gente sentia para fora, né, em forma de vômito. Poderia chorar também muito, né, que a gente podia expressar o nosso sentimento, né, dependendo das nossas emoções. E também poderia também dar até dor de barriga, né, que nem muitos contam, né, dependendo da situação, né. Mas daí eles orientaram que eles iam estar lá, eram 3, ia estar ali cuidando da gente, o que a gente sentisse, né, eles estariam ali para nos ajudar. Daí chegou a hora, daí a gente rezou um Pai Nosso, né, todo mundo unido. Daí eles pediram para a gente estar formando uma fila, aqueles que fosse a primeira vez. E que eles iam dividir o chá da ayahuasca, né, em 2 doses, né, para não ser muito forte. Daí eu entrei na fila e tinha uma moça que servia umas frutas em fatias, né, manga, abacaxi, laranja. E, e era assim que a gente tomasse o chá, né, podia tomar de uma vez. E poderia pegar um pedaço de fruta para poder estar ali tirando, né, aquele gosto, porque tem um gosto muito forte, né? Então, aquela fruta servia para tirar o gosto, né? E eu peguei, tomei o chá, né? E peguei um pedaço de abacaxi e fui lá pro meu cantinho. Ele falou que era para te aguardar uns 20 minutos sentado ali, né? E, e com mais ou menos uma hora nós ia repetir a dose. Daí eu fiquei ali sentada, numa pose de meditação, né? Me inspirando para ver o que ia acontecer. Mas quando eu olhava assim minha volta, né? E o povo passando mal já, né? Tinha bastante gente. Tinha uma moça ali do meu lado que não levou 10 minutos e já começou a vomitar. Eu não sentindo nada, eu não sentindo nada. Eu falei, oh meu Deus, será que isso não vai fazer efeito em mim não, né? Então eu falei assim, nossa, a cerveja que eu tomo faz mais efeito, né? Pensei comigo, mas... E fiquei por ali, não vi nada de estranho. Daí já estava se aproximando uma hora, a maioria dos pessoal, tudo que tomou, já estavam passando mal, e eu realmente não estava sentindo nada. Aí eu comecei a olhar as luzes, né, e comecei a ver que as luzes, elas, tipo, vinham na minha frente e voltava, vinha e voltava, né, e elas começaram a ficar mais coloridas. Eu comecei a ver as cores mais fortes, né, era só isso mesmo, né, falei assim, mas será que só vou ficar nisso mesmo, né? Daí a moça chegou e perguntou assim pra mim se eu tava sentindo alguma coisa, e eu peguei e falei pra ela que até no momento eu só tava sentindo que as luzes estavam indo e voltando na minha frente, né, ela parece que fazia assim e assim, né, as luzes. Mas o resto estava tudo bem. Daí ela falou assim, então vamos repetir a segunda dose.
E eles trouxeram até no local onde cada um estava, né? Eu tô mudando aqui porque eu cansar, que eu tô fazendo a selfie. Aí ela repetiu a segunda dose. Daí eu peguei, tomei a segunda dose, peguei outra fatia de abacaxi, né? Tinha banana, tinha laranja, tinha maçã, mas eu gostei do abacaxi. Peguei uma fatia de abacaxi e tô ali. Na segunda dose, não levou 10 minutos, eu comecei a ver coisas estranhas, né? Comecei a ver, como se diz, eu comecei a ver as pessoas vomitando, parecia assim que tava todo mundo sensualizando, sabe? Assim, eu via a pessoa assim vomitando, parecia que tava fazendo aqueles os movimentos assim de, tipo, se masturbando, sei lá, mexendo no corpo. Daí tinha uma mulher que dançava em volta da fogueira, que fizeram uma fogueira lá de um caldeirãozinho com álcool, né? Mas era uma fogueira muito bonita. E a mulher, tinha uma mulher que ficava ali dançando, era uma senhora. Daí eu fiquei olhando para aquela senhora dançando, dava a impressão que ela estava igual a Jade, sabe? Dançando assim, tudo sensualizando. E os pessoal enrolando no chão, né? Parecia que estava com dor, assim, mas assim, parecia que estavam fazendo aqueles movimentos de sexo. E eu achei aquilo tão estranho. Eu falei assim, meu Deus, será que a minha cabeça é tão contaminada que eu vou ver isso, só a parte sexual, né? Eu fiquei assim, sei lá, né? Até me fiquei um pouco com a consciência pesada de estar vendo aquelas cenas, imaginando aquelas cenas, né? Das pessoas e recebendo que as pessoas estavam passando mal, mas assim que vinha na minha cabeça, né? E eu fiquei ali, né? Olhando aquilo. Isso assim foi mais ou menos uns 10, 15 minutos, né? Nessa cena. Ah, não demorou nada, não. Eu comecei a sentir um frio. Um frio, um frio, um frio. Nossa, eu não sabia de onde que era aquele frio. Eu batia, chega, bati o queixo, assim, me encolhi toda. A minha sorte, eu tinha levado a cobertinha, né? Me cobri, daí peguei o gredum da bolsa, coloquei por cima de mim, porque o frio era muito grande e não parecia que nada melhorado. Tinha levado blusa, vesti a blusa. E eu bati o queixo de tanto frio, me tremia toda. Eu disse, meu Deus, eu vou morrer congelada. Parecia que eu estava na Antártica. E era aquele frio, frio. Daí me encolhi toda. Daí nesse momento, eu senti um puxão forte. Parecia que eu fui sungada por um buraco de minhoca. Sabe aquele buraco que fica no espaço? De minhoca? Daí eu fui sungada por um buraco daquele e caí no espaço. E nesse momento, os meus ossos começaram a descolar tudo, sabe? Descolando assim, um por um, os ossos. Mas eles só descolavam, não soltaram da pele não, descolando dentro de mim. Menina do céu, que dor. Era uma dor, uma dor. Eu comecei a gritar de dor. Daí eu colocava o travesseiro na boca, pra abafar, o pessoal, não chamar a atenção das pessoas, né? E eu começou, todos os meus ossos começaram a descolar. Todos. No meu pé, todos os ossos do meu pé descolou. Eu nem sabia que tinha osso naquele local, foi descolado. Foi descolada a minha perna, meu joelho, foi descolado o meu quadril, as minhas costelas, as minhas colunas, parece que cada uma saiu fora do lugar. E meus dedos da minha mão, eu parecia que eu via tudo, eles descolando e eu gritando. E era dor de verdade mesmo, era uma dor horrível, vendo aquilo tudo descolando. Aí, gente, deixa eu mudar aqui de novo. E eu fiquei ali, mas gritando, meu Deus, agora eu vou morrer. Agora eu vou morrer. E doía, meu Deus do céu, como que aquilo doía? Parecia assim, totalmente de verdade. Aí, de repente, quando descolou assim a minha cabeça, que isou assim tudo do meu pescoço, assim, ó, foi descolando tudo. Daí a minha cabeça levantou aqui, mas dentro da pele, né? Levantou assim e deu um giro de 360 graus. Gente, um giro de 360 graus. Minha cabeça girou. Daí nisso, aqui ó, meus ossos foi descolando tudo aqui. Todo lugar que tem osso emendado na gente, foi descolando tudo. Eu senti tudo. Ai, meu Deus do céu, que experiência dolorida, mas doía. Mas doía. E eu gritando de dor. Até que, pensar que não, deu aquele puxão de uma vez assim e veio o vômito. Mas eu vomitei. Meu Deus do céu, eles tinham me dado um baldinho, sabe, daqueles baldinhos, acho que é de 3,5 litros, daqueles parecendo de tinta, né, com um saco de mercadinho dentro. Eu enchi aquele saco de tanto que eu vomitava, mas eu vomitava de jato mesmo. Nossa, demorei pra vomitar, mas eu vomitei. Tudo que eu tinha, eu consegui vomitar. Até o café da manhã que eu tinha tomado de manhã cedo, comido umas bolachas, senti o gosto do café, senti o gosto da bolacha, senti o gosto do almoço saindo. Olha, tudo, a água, tudo que eu tinha no estômago, eu vomitei. Nossa senhora, viu? Mas também, chega, eu suei frio assim, mas também aquilo foi um alívio. Nossa senhora, parecia que aquela situação que eu tava... Eu sei que nem todos aí tiveram filhos, né, de dor de parto, né? Ou outros já tiveram filhos, mas foram por cesárea. Parecendo uma dor de parto, sabe? Parece que foi tirado com a mão aquela dor e aquele frio. Daí veio aquela paz, aquele alívio dentro de mim. Nossa, eu senti tão leve. Nossa senhora, parece que eu tava assim, respirando outro ar, sabe? Aquela paz. Me deu um sono, uma moleza. E nisso veio a cachorra ali, ficou me odiando, tudo. E eu comecei a olhar assim pra cachorra. Daí, de repente, veio a imagem dos meus filhos, dos meus netos. Então, daí meus filhos ali apareceram naquele momento, né? Todos eles, assim, com uma expressão de felicidade, meus netos. E eu me sentindo muito bem, né, com aquilo. Daí chegou o Michael brincando com a minha cachorra, a Pipoca, né? Que ela fica com ele, né? E então, daí apareceu a Miona, né? A minha gata.
E ela é castrada, mas antes dela castrar, ela teve 4 gatinhos, e apareceu os gatinhos dela, apareceu meu negão, meu gato que eu tive, que ele sumiu, apareceu mais um gatinho que eu tinha, chamado Pretinho, que também morreu pulando muro, e foi aparecendo os gatos que eu tive, né, uns 10 gatos, mais de 10 gatos que eu tive durante a vida, e foi aparecendo também meus cachorros, a Lapinha, que morreu, viveu 16 anos comigo, mas o Pinguelinho também, que foi 16 anos, que os dois era o casal que eu tinha, né, de cachorro. Eles morreram também, né? E eles foram aparecendo, foi aparecendo todos os cachorros e todos os gatos que eu tive, sabe? E eu comecei a dar aquela saudade tão grande de ver eles, porque eles já tinham partido já. E por último apareceu a Elvis, era uma cachorra que nós tínhamos quando nós era criança. Ela apareceu num campo bem assim, mais longe, olhou assim pra mim, sabe? E eu me deu uma saudade muito grande. E nessa hora meu coração apertou tão forte, sabe? Eu comecei a chorar, mas chorar alto mesmo, sabe? Parecia que era uma dor muito grande que estava apertando meu coração, mas de tanta saudade deles. Daí eu coloquei, eu até tô chorando aqui, porque fiquei muito emocionada na hora. Ai, gente, é tão gostoso aquele foi, mas assim, não foi triste, sabe? Foi aquele encontro assim, emocionante de ver eles todos ali, parecendo todos vivos, parecia tão real eles. Eu sabia que eles tinham muito ido embora. E eu fiquei com muita saudade, eu comecei a gritar de tanta dor, comecei a chorar, mas eu abafei minha boca, né, pra não fazer aquele escândalo, né? Eu tava no meio de um monte de gente, mas assim, eu chorei, mas eu chorei tudo que eu tive que chorar, mas eu chorei um choro, assim, sabe, assim, muito doído, muito de tanta saudade. Aí depois, daí as meninas vieram, mandaram eu respirar fundo, sabe? Daí eu comecei a respirar fundo, pra poder aliviar, né, aquela dor. Daí parece que foi sumindo, foi sumindo. Daí nessa hora eu pedi para ir no banheiro lavar o rosto, né? Daí a menina que estava cuidando da gente me acompanhou até o banheiro para lavar o rosto. Daí eu cheguei lá e comecei a lavar. E a água como estava tão gostosa que eu colocava assim ela na mão assim, enfiava assim meu rosto dentro. Eu não queria sair, sabe? Eu queria entrar dentro da água, eu não queria nem respirar. Nossa, mas a água ficou muito gostosa. Parecia que senti. Comecei a fazer aquela conexão com a água. Eu fiquei uns 10 minutos ali com o meu rosto mergulhado aqui naquela água. Não tinha nem vontade de respirar. Aí eu pedi pra ela que eu queria voltar, né? Ela me deu uma toalha pra enxugar o rosto. Eu falei que eu não queria. Eu queria ficar com o meu rosto molhado, porque eu queria sentir a água. Aí eu voltei. Daí de longe que eu tava sentado um pouquinho longe ali, né? Da fogueira. E o pessoal tava passando mal. Muita gente vomitando, outros, sei lá, era se enrolando de dor, né? E daí eu peguei e pedi para poder sentar perto da fogueira. Eu peguei e fui para a fogueira. Cheguei lá na fogueira, a menina me ajeitou para mim, né, não ter problema nenhum. Mas aquele fogo tava tão bonito, parecia que dançava naquele caldeirão, sabe? Mas tava lindo o fogo. Parecia assim que me chamava, sabe, para dançar. E aquelas músicas tocando, sabe? Nossa, muito lindo aquele fogo. Eu conseguia ver até o pixel do fogo, de tão vivo que o fogo tava. Daí, de repente, assim, veio aquela sensação, fechei meus olhos. Daí eu respirei fundo, abri o olho e continuei olhando pro fogo. E esse fogo tava muito bonito. Daí, assim, do meu lado, sentou uma senhora. Daí ela só pegou assim na minha mão. Ela começou a tremer, tremer, tremer. Depois ela me abraçou, encostou assim o rosto no meu rosto e me abraçou. Sei lá, eu me senti tão bem, sem palavra alguma, né? E daí ela levantou e saiu. E eu fiquei ali, namorando o fogo, né? Que eu tava achando lindo aquele fogo. E de repente veio de novo aquele sono, assim, aquele. Meu olhar começou a ficar pesado, daí eu fechei o olho. Daí eu comecei a ver a minha ilha, tudo que tinha na ilha, sabe? As árvores, o rio, o barco andando, os peixes, porque lá a água é bem clarinha, você consegue ver os peixes no fundo do rio. Eu comecei a ver os peixes, comecei a ver minhas plantas. E, e comecei, parecia assim, tudo tão real, parecia que eu estava ali no meio, mas de uma maneira feliz. E, e eu agradeci por tudo aquilo, que eu tava, aquelas experiências todas que eu tinha passado. E nesse momento, eles já estavam servindo caldo, né? Eu estava já me sentindo bem, já estava na consciência bem mais tranquila, mas isso tudo demorou mais ou menos, foi acabar meia-noite, né? Então demorou mais ou menos 4 horas nessa consagração, né? Nesse ritual. E daí eles estavam servindo caldo, um caldo muito bom, de frango. Eu comi o caldo, eu estava me sentindo bem aliviada. E eles falaram que aqueles que não se sentissem bem para poder ir embora poderiam dormir lá, mas como eu tinha combinado com o Leleco para ele vir me buscar, então eu estava aguardando ele, né?
mas esse pessoal muito preocupado, perguntando se eu estava bem, né, se eu estava bem para ir embora. Eu falei que eu já ia. Ele já tinha mandado mensagem para mim, né, que ele já estava guardando lá fora. E eu peguei e fui, mas assim, muito aliviada. Mas antes de eu ir embora, eu conversei com o rapaz, né, o xamã, e eu contei para ele sobre, né, a minha experiência a mais dolorida, né, que foi de deslocar todos os meus ossos, e também dos animais, de todos os meus animais que tinham aparecido. Daí ele me explicou que eu estava. Eu falei para ele que foi quase igual à morte, a experiência. Ele falou que realmente eu tive uma morte, né, espiritual, que eu tive que ser toda desmontada, né, para poder abrir minha consciência, né, porque esse chá é para isso, para abrir a consciência, né. E então, ele falou que eu tive uma boa recepção, que veio meus animais, né, me recepcionar, né, todos os meus animais vieram. E, e assim, eu me senti muito bem. Ele falou que durante a semana eu ia ter alguns insights, né, que poderia estar assim, como é que se diz? Encaixando nessa experiência que eu tive, né? E realmente eu passei a semana tranquila, eu tive muitos insights mesmo, os meus sonhos melhoraram, né? Eu tive muitos sonhos bons e foi uma experiência maravilhosa que eu tive. E ele falou assim que a outra vez que eu for vai ser diferente, que cada vez que a gente toma o chá, né, tem uma experiência diferente. E eu não vejo a hora de tomar de novo, para me ver qual é a outra experiência que eu vou ter. E ficou uma pergunta aí para mim mesma sobre, será que um dia que eu for dessa terra, né, que todos nós vamos para o outro lado, quem vai recepcionar vai ser meus animais, eles que vão me no encontro. E me sentindo assim, eu fico muito feliz de saber que do outro lado meus animais me esperam. Então, gente, essa foi a minha experiência com chá da ayahuasca. E eu confesso que eu quero repetir de novo. Achei muito boa, apesar das dores que eu senti. Mas valeu a pena sentir essa experiência. Em breve eu estarei aqui gravando meu outro depoimento. Espero que um pouquinho melhor, porque esse tá meio assim que eu tô aqui no meio da rua, né? Mas eu espero contar para vocês a minha outra experiência. Então, gente, é isso aí. E se você também já experimentou esse chá e também já teve sua experiência, deixa aí no comentário. E não esquece, se você não for inscrito, aproveite e se inscreva agora e acione o sininho para ser notificado do próximo vídeo, do próximo ritual que eu tiver, que eu vou estar aqui dando meu depoimento para vocês. Então, gente, é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau. Beijo. Namastê.